Olá, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre um tema interessante, importante, frequente, que é o declínio cognitivo e demências. Vamos fazer uma apresentação, que vai ser uma atualização, em que você vai avaliar-se durante essa avaliação. Vamos fazer uma pequena prova, sem nota, você que vai dar a sua nota. E essa é uma discussão para um médico, qualquer médico, que atenda pacientes com esses sintomas e síndromes, e nós vamos discuti-los depois. Você vai responder as perguntas, anotar suas respostas, e se depois não compreender ou discordar das respostas, você pode colocar as questões no chat, que eu me comprometo a respondê-las. Então, vamos lá. Não vai dar um tempo muito longo para você responder, mas vamos tentar. Primeiro, qual você acha que é a principal razão para a procura de um médico especialista ou uma clínica de memória? A pessoa que tem demência de intensidade leve, ter tido um familiar com demência, comprometimento cognitivo leve, declínio cognitivo subjetivo ou busca de fármacos para melhorar a memória? Qual que você acha que é a causa mais frequente que faz com que o indivíduo vá procurar um especialista ou uma clínica de memória? Vamos passar para a segunda. A pergunta seguinte é se existe um contínuo, uma continuidade entre declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência da doença de Alzheimer, que eu vou colocar como DDA. O que é o declínio cognitivo subjetivo? É uma condição em que o indivíduo acha que está com um declínio, especialmente da memória, mas pode ser de outras funções também. Mas quando ele vai ao médico e faz uma avaliação, mesmo uma avaliação detalhada, não se detecta declínio. Ele está com um desempenho igual ao das pessoas da idade e escolaridade dele. Mas ele julga ter um declínio. Por isso que se chama subjetivo. Já o comprometimento cognitivo leve seria um declínio cognitivo objetivo. O indivíduo tem, de fato, um declínio, mas ele é funcional. É um indivíduo que tem um declínio não muito intenso de alguma função, geralmente memória, mas pode ser outras, ou memória e mais outras. Mas ele é funcional, ele não tem a demência, porque na demência o declínio leva a comprometimento da função. A gente se torna parcialmente ou completamente dependente. Aí é que temos a demência. Então, a pergunta é essa. Entre o declínio cognitivo subjetivo, o indivíduo achar que está com comprometimento, mas não tem, ou tem comprometimento cognitivo leve, tem um declínio, tem um comprometimento já nos testes, mas não tem comprometimento funcional, e a demência com comprometimento funcional, há um contínuo. Então, a pergunta é, sim, o declínio cognitivo subjetivo deve ser diagnosticado como uma demência da doença de Alzheimer de intensidade muito leve. Ou devemos sempre procurar o diagnóstico nós devemos sempre procurar o diagnóstico de declínio cognitivo subjetivo para prevenir, ou seja, qualquer paciente que vem no seu consultório, você deve começar a perguntar, você tem declínio cognitivo subjetivo, ou seja, a sua memória declinou, porque é importante esse diagnóstico para prevenir a evolução futura. Ou o declínio cognitivo pode ser a fase inicial da doença de Alzheimer, mas há muitas outras causas de declínio cognitivo subjetivo, além da doença de Alzheimer. Ou não há um contínuo entre eles, entre o declínio cognitivo subjetivo e o comprometimento cognitivo leve, e entre o comprometimento cognitivo leve e a demência da doença de Alzheimer. Ou muitas causas de demência da doença de Alzheimer não têm queixo de declínio da memória. Logo, não existe um contínuo. Então, aí você vai responder aquilo que você acha a melhor resposta. Muito bem. Vamos passar para a próxima. Existe um declínio normal da memória no envelhecimento? Primeira resposta, não há. A impressão se deve à contaminação das amostras populacionais por causa de demência leve ou comprometimento cognitivo leve. Ou seja, a amostra populacional que você avalia está contaminada por pessoas que já têm comprometimento. Ou existe, sim, um declínio cognitivo normal da memória no envelhecimento, e é frequente. Ou existe, mas é raro, muito raro, e pode ser responsável por comprometimento cognitivo leve e mesmo por demência. Declínio normal. Sim, é raro, mas somente pode causar declínio cognitivo subjetivo, e não demência. E, por fim, não existe um declínio normal da memória no envelhecimento. E o declínio da memória está sempre acompanhado de outros comprometimentos cognitivos.
Escolha aquela que te parece a melhor resposta. Quais das características abaixo sugerem que você possa estar diante de uma demência potencialmente reversível? Vamos lá. Crise convulsiva nas fases iniciais, ou um declínio cognitivo lentamente progressivo, ou ausência de história familiar, ou presença de sinais de comprometimento da motricidade, ou todas as acima. Pense aí e o que você pensaria como mais provável uma demência potencialmente reversível? O quê? Não é? Muito bem. Vamos passar para a próxima. É correto solicitar exames gerais para pacientes com demência, quando já se sabe que demências potencialmente reversíveis são raras? Ou seja, é raro você encontrar uma demência potencialmente reversível. É válido fazer tudo isso? A primeira pergunta seria: devemos fazer um exame de líquido cefalorraquiano com biomarcadores para confirmar doença de Alzheimer e não ficar fazendo exame para excluir outras doenças. A hipótese. Ou, a principal causa de demência em idosos não é a demência da doença de Alzheimer, e comorbidades agravam o quadro clínico. Bom, se comorbidades agravam o quadro clínico, é justo fazer os exames. Mas a principal causa de demência não é a demência da doença de Alzheimer? Bom, a C disse assim: acho incorreto pedir esses exames, é um gasto inútil de recursos. A D diz: acho que apenas uma tomografia computadorizada do crânio, um hemograma, um TSH, níveis sérios de vitamina D, B12 e VDRL são suficientes na maioria dos casos. E, por fim, como a principal causa de demência em idosos é a demência da doença de Alzheimer, não há necessidade de fazer esses exames todos. Então, essas são as perguntas, as possibilidades aí, você vai escolher uma delas. Bom, e biomarcadores? No líquor, no plasma, neuroimagem. Por enquanto, a gente tem no líquor, neuroimagem. Plasma, no Brasil, ainda nós não temos, mas em alguns lugares já existem. São desnecessários para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Essa é a primeira coisa. Primeira pergunta. A segunda diz: o PET para amiloide é o exame mais apropriado, mas o custo e o acesso são fatores limitantes. A terceira diz: no líquor, a concentração baixa de proteína beta-amiloide de 42 aminoácidos, a concentração alta de proteína tal, são os melhores biomarcadores de doença de Alzheimer. A D diz que o PET para proteína fosfotal será ainda melhor, mas poderá ser positivo em outras formas de taupatia. Então, dá certo. E o E? No líquor, a relação baixa entre proteínas beta-amiloide de 42 aminoácidos, a relação entre 42 e 40 aminoácidos, tem maior acurácia do que a concentração baixa de proteína beta-amiloide de 42. Ou seja, a relação entre 42 e 40 é melhor do que apenas a baixa da proteína beta-amiloide de 42 aminoácidos. Essas são as hipóteses. Muito bem. Havia uma dúvida sobre o papel da proteína beta-amiloide na fisiopatogenia da doença de Alzheimer. A resposta do tratamento com o fármaco aducanumab resolveu essa dúvida. Ou, estudos recentes demonstram que pode haver doença de Alzheimer sem ação ou depósito de proteína beta-amiloide. E que a proteína fosfotal tem maior valor na correlação clínico-patológica, maior impacto na correlação clínico-patológica. A C. Se a retirada de depósito de proteína beta-amiloide não promover melhora ou estabilização da doença de Alzheimer, a hipótese da cascata do amiloide deverá ser contestada.
Ou já há suficientes evidências de que a teoria da cascata amiloide está errada. E aí, é possível que fármacos que reduzam a deposição de proteína fosfotal possam ter efeito no tratamento da doença de Alzheimer, no tratamento da demência da doença de Alzheimer. E, por fim, o emprego de inibidores da acetilcolinesterase no tratamento da demência da doença de Alzheimer tem efeito mais evidente em alguns casos do que em outros. Mas há evidência de que seu emprego melhora o desempenho cognitivo e o comportamento. Portanto, favorável. A B diz assim, tem muito mais efeitos colaterais que benefícios, por isso deve ser utilizado apenas raramente. Uma de suas principais limitações é o alto custo. Melhora a cognição, mas piora o comportamento. E, por fim, é muito ineficaz, acho desnecessário. São essas as perguntas que eu tinha para você hoje, acho que são 8 perguntas. E agora que você já respondeu, vamos respondê-las. Tudo bem? Vamos em frente. A principal razão para a procura de um médico especialista ou clínica de memória atualmente é o declínio cognitivo subjetivo. Diversos estudos, isso na Europa que foram feitos. Aqui no Brasil nós não fizemos nenhum estudo para mostrar isso. Mas estudos europeus mostraram que cerca de 30% das pessoas que procuram clínica de memória procuram por causa da queixa do declínio cognitivo subjetivo, com medo, evidentemente, de estar tendo um início da doença de Alzheimer. O declínio cognitivo subjetivo, como eu já disse para vocês, se caracteriza por uma sensação de declínio de algumas funções cognitivas, mais importante, mais frequente, a memória, mas a pessoa, quando faz os exames, mesmo o teste de rastreio, ou mesmo a avaliação neuropsicológica mais complexa, vai bem, tem um desempenho normal. Então, esse é o declínio cognitivo subjetivo. É a causa mais frequente. Não sei se você acertou, mas é isso aí. O 2 é, existe um contínuo entre esses estados, declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência da doença de Alzheimer? Veja lá. Tem essas perguntas, não sei qual que você colocou, né? Vamos ver. Realmente, existe um contínuo entre essas condições. É possível, sim, que os casos comecem com declínio cognitivo subjetivo, depois evoluam para o comprometimento cognitivo leve, depois evoluam para a demência de Alzheimer. Mas é sempre assim. Veja bem, entre o comprometimento cognitivo leve e a demência da doença de Alzheimer, particularmente o cognitivo leve amnéstico, sozinho, de um único domínio ou de múltiplos domínios, e a demência da doença de Alzheimer, existe umas fortes evidências de um contínuo. Ou seja, quando o indivíduo tem um comprometimento cognitivo leve, amnéstico, a chance dele vir a desenvolver, nos próximos anos, uma demência da doença de Alzheimer é considerável. Existe, sim, um contínuo nessa situação. E o declínio cognitivo subjetivo também? Bom, o declínio cognitivo subjetivo é uma situação muito mais frequente e não há uma evidência tão clara de contínuo. O declínio cognitivo ele é muito frequente, ele aumenta com o aumento da idade, e a questão se ele é causado pela idade ou doença que se aproveita do envelhecimento, ou ambas. É uma questão ainda não suficientemente resolvida. Vejam as causas do declínio cognitivo subjetivo quando se avalia uma população que procura o médico com essa causa. Quais são as causas? Doenças neurodegenerativas. Claro, a doença de Alzheimer é uma possibilidade. Parkinson também, e outras doenças degenerativas. Doenças cerebrovasculares, doenças inflamatórias, sequela de trauma de crânio, tudo isso pode causar um declínio cognitivo subjetivo. Mas transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, traços de personalidade, medo de demência, outras doenças, disfunção tiroidiana, hipertensão, anemia, doenças hepáticas, renais, doenças infecciosas, deficiências nutricionais, também pode levar a declínio cognitivo subjetivo. Medicamentos sedativos, anticolinérgicos, a pessoa toma um anticolinérgico para um problema prostático, por exemplo, prostático não, problema de incontinência urinária, isso causa um
declínio cognitivo percebido pelo indivíduo. Opioides, corticosteroides, enfim, esses medicamentos podem causar também. E será que a idade isoladamente também pode? Essa questão é sempre colocada assim como uma controvérsia e tal, né? Mas vamos tentar resolver isso aí. Então, a pergunta 2 é: o declínio cognitivo pode ser a fase inicial da doença de Alzheimer, da demência da doença de Alzheimer. Mas há muitas outras causas de declínio cognitivo além da doença de Alzheimer. Essa aí você acertou, claramente, porque há muitas outras causas, como você viu. Certo? Agora, existe um declínio normal da memória no envelhecimento? Então, a pergunta era essa aí. E uma das respostas é que é a contaminação das amostras. E, de fato, é um problema. Mas veja aqui o que acontece com a doença de Alzheimer. Hoje em dia se sabe que muitos anos antes, né, do aparecimento da doença de Alzheimer, muitos anos antes, você tem uma fase em que a doença se inicia. Aliás, toda doença degenerativa começa anos antes de se manifestar clinicamente. E a doença de Alzheimer tem uma longa fase pré-clínica. Uma longa fase pré-clínica que dura anos, em que o indivíduo não tem nada. Daí ele começa a ter pequenas queixas, certo? Ele pode perceber queixas cognitivas, principalmente queixas de memória. Agora, no envelhecimento também há. Só que no envelhecimento, esse declínio é considerado mais leve. Mas existe, como você está vendo nesse diapositivo, que não é para isso, esse é um diapositivo do doença de Alzheimer, mas deixando claro que se aceita, sim. E no envelhecimento existe um certo declínio. Só que esse declínio do envelhecimento é um declínio que raramente atinge o nível do comprometimento cognitivo leve, certo? Você vê que a maioria dos casos fica acima disso. E nenhum dos casos de declínio cognitivo da idade adquire o estágio de demência. O comprometimento cognitivo leve, existe a queixa, existe o comprometimento objetivo, mas funcionalmente o indivíduo é normal, enquanto que na demência existe o comprometimento funcional. Então, existe, sim, um certo grau de declínio da memória com a idade. Como é que a gente pode estudar isso? Esse é um desafio metodológico. Como tem a certeza de que se a pessoa idosa tem um declínio, isso é por causa de alguma demência ou outros tipos de agressão ao longo da vida, né? Aí eu pus essa frase do Shakespeare: "The slings and arrows of outrageous fortune", para ficar uma coisa assim, mais elegante, né? Citar o Shakespeare em Hamlet. Mas, enfim, é possível. E como é que poderia estudar? Uma coisa interessante é saber o seguinte: será que idosos, animais idosos, também têm comprometimento da memória? Existe uma frase que se usa muito em inglês, mas em português seria o seguinte: não se pode ensinar um truque novo para um cachorro velho, tá certo? De fato, eles têm mais dificuldade de aprender, a gente sabe disso. Mas, e nós também temos mais dificuldade de aprender línguas, e não precisa ficar velho para ter mais dificuldade de aprender língua quando comparado com uma criança, né? O fato é que nós vamos mudando a nossa maneira de... Nosso cérebro vai funcionando de um modo diferente, né? Bom, de qualquer modo, estudos em mamíferos têm mostrado, aí você tem 3 grupos de mamíferos: ratos, macacos e seres humanos. E você vê que, à medida que a idade avança, e para os ratos não precisa avançar tanto, né? Aqui você está vendo que pouco mais do que 2 anos, eles já apresentam o índice comportamental, que foi calculado aqui, muitos ratos apresentam um declínio. Macacos também apresentam um declínio, só que com idade um pouco mais avançada, né, comparado aos ratos, né? E os seres humanos também. E aí? Todos eles têm declínio. Como é que fica isso? Será que isso tudo é doença? Veja, aqui, esse slide é interessante, saiu há alguns anos, mostrando o seguinte, que aqui numa área frontal de macacos, primatas não humanos, jovens e idosos. E aqui mostrando aqui as espinhas dendríticas, né? As espinhas dendríticas, onde são feitas as sinapses. Muitas das sinapses se ocorrem ao nível das espinhas dendríticas, como você sabe. Muito bem, aqui, num animal jovem, há uma quantidade enorme de espinhas dendríticas. Já na mesma área de um animal idoso, não doente, é um animal idoso,
Veja só como se reduzem as espinhas dendríticas. Portanto, isso aqui, muito provavelmente, é do envelhecimento. E será que ocorre só nesse animal que foi pesquisado por acaso? Não, tá certo? É possível demonstrar que tanto em homens como macacos, coelhos, como ratos, tá certo? O número de neurônios cai muito pouco. Não é essa coisa de estão perdendo neurônio, tá? Conversa, não é tanto a perda de neurônios. Mínima alteração no número de neurônios, certo? Em seres humanos. O volume neuronal reduz, a arborização se reduz e a densidade de espinhas dendríticas, esta aqui que eu acabei de mostrar para vocês, isso se reduz bastante com o envelhecimento. Então, é interessante observar isso, né? Quer dizer, é um fenômeno que ocorre nos animais e ocorre no ser humano também. Então, um certo grau de declínio cognitivo ocorre no envelhecimento. Quer dizer, esse negócio de você encontrar, você é jovem, certo? Mas se você for mais velho, como eu, você vai lembrar que quando você encontra com aqueles amigos seus para discutir aquele filme, que trabalhava aquele ator, cujo diretor era fulano, e ninguém lembra o nome do filme, o nome do diretor, e fica aquela confusão, e somente o Google resolve o nome do diretor, o nome do compositor da música, enfim. Isso aí é comum. Não quero dizer que você, que está nessa reunião com os amigos, está todo mundo perfeito. Pode ser que alguns já estejam realmente indo no sentido do declínio cognitivo subjetivo ou indo mais longe. Mas o fato inconteste é que a nossa memória vai declinando, como provavelmente se reduz aí também todos esses animais que têm essa redução da densidade das espinhas dendríticas, como você vê, e a arborização dendrítica também. Muito bem, vamos em frente. Causas de declínio cognitivo subjetivo. Então, já tinha dito, né, doenças neurodegenerativas, cerebrovasculares, inflamatórias, traumatismo craniano, transtorno psiquiátrico, isso nós já tínhamos comentado, tá certo? Medicamentos, idade isoladamente. Então, esse slide acho que ficou no meio, mas é bom a gente ver que a idade isoladamente pode, sim, causar o declínio cognitivo subjetivo. Já o comprometimento cognitivo leve é mais incerto, né? Porque já é mais intenso. Então, existe um declínio normal na memória no envelhecimento? Sim, e é frequente. Não é muito intenso, mas sim. Isso não é raro, não. Importante. Declínio cognitivo subjetivo pode ser causado pelo envelhecimento. Demência certamente não pode ser causada pelo envelhecimento. E comprometimento cognitivo leve provavelmente não é causado pelo envelhecimento, mas eu não tenho certeza. Quais das características abaixo sugere que possa estar diante de uma demência potencialmente reversível? Olha só, eu pus essa aí, crise convulsiva, declínio... Então, você já lembra da pergunta. Mas vamos ver. Você tem que suspeitar sempre, mas principalmente quando a evolução for mais rápida, ou, de repente, um aumento da velocidade de progressão. Informações pouco confiáveis sobre o uso de álcool, drogas ou fármacos potencialmente excessivos. Porque você pode ser uma demência potencialmente reversível se o sujeito está tomando remédios em grande quantidade. É bem isso. Presença de cefaleia e presença de crise convulsiva é um sinal de alerta, porque não faz parte da maior parte dos casos. Alzheimer, por exemplo, não tem cefaleia, não tem crise convulsiva. Demência frontotemporal também não. Flutuação de desempenho nos testes cognitivos. Um dia vai de um jeito, outro dia vai do outro. Aí isso já sugere algum fenômeno da origem de síndrome confusional. Né? Síndrome confusional que causa essa flutuação. Então, aí pode-se pensar, sim, numa situação de reversibilidade, né? Um hematoma subdural, né? Ou alguma outra alteração metabólica que possa estar causando flutuação do desempenho, né? Uma hepatopatia, às vezes, causa grande flutuação do desempenho. Alterações no exame neurológico, tá certo? Ele faz pensar nessa possibilidade, porque, embora não necessariamente, né? Mas, e desatenção mais acentuada do que memória, do que amnésia. São um fator. Então, no caso da sua pergunta, qual é? É o que sobrou. Crise convulsiva nas fases iniciais. Crise convulsiva nas fases iniciais tem que pensar em uma demência potencialmente reversível, além daquilo tudo que eu já falei. Muito bem, aqui estão causas diversas de infecções potencialmente reversíveis. As causas mais frequentes no nosso serviço aqui foram neurosífilis e hidrocefalia. E quando são demências mais rapidamente progressivas,
doenças imunomediadas dominam o cenário. Cada vez mais nós somos sendo capazes de diagnosticar doenças que, quando eu era residente, não se conheciam. Certo? Essas encefalopatias imunomediadas, especialmente por anticorpos contra antígenos da superfície neuronal, que foram descritas nos últimos 20 anos, elas cada vez mais são responsáveis por casos de doenças, e muito importante, elas são reversíveis com tratamento adequado. Né? Na neurosífilis é muito importante, né, que você, quando suspeita de neurosífilis, você não confie só no VDRL, nem só no VDRL no líquor, nem só no VDRL no sangue. Você precisa usar teste treponêmico, certo? É muito importante, porque o VDRL pode ser negativo no sangue e o indivíduo pode ter neurosífilis. A hidrocefalia de pressão normal, acho que é desnecessário dizer para você, tem essa tríade diagnóstica: dificuldade à marcha, declínio cognitivo e urgência em incontinência urinária. Se pegasse apenas um paciente só com declínio cognitivo, que tem uma suspeita de dilatação ventricular, com marcha absolutamente normal, sem incontinência urinária, é improvável que você esteja à frente a uma hidrocefalia de pressão normal. Né? Aqui explica, né, por aqui a gente entende, né, por que essa dilatação ventricular e o comprometimento dessas regiões aqui vão levar a comprometimento da marcha por causa desses discursos de distúrbio nesses circuitos. Né? E o principal diagnóstico diferencial da hidrocefalia de pressão normal não é propriamente a doença de Alzheimer, é a doença vascular cerebral, que também que a marcha é afetada, a demência, a doença de Parkinson, a paralisia supranuclear progressiva e a demência com corpos de Levy, porque todas elas também podem apresentar transtorno de marcha. Muito bem. É correto solicitar exames gerais para pacientes com demência, quando já se sabe que demências potencialmente reversíveis são raras? A primeira hipótese fala, não, já faz um exame para a doença de Alzheimer. Se for doença de Alzheimer, não precisa fazer os outros. Talvez isso venha a ser no futuro assim, se houver um exame de sangue com alta sensibilidade e especificidade. Mas, por enquanto, o exame do líquor é difícil de fazer e ele não tem ainda essa acurácia suficiente para você excluir outras coisas. Aí diz que a principal causa de demência em idosos não é a demência da doença de Alzheimer. E comorbidades agravam o quadro clínico. Sem dúvida, comorbidades agravam o quadro clínico. Se o indivíduo tiver, mesmo que ele tenha um Alzheimer, mas se ele tiver um hipotireoidismo mal controlado, isso vai piorar. Se você tratar, ele vai melhorar. Se a vitamina B12 estiver baixa, você tratar, ele vai melhorar. Enfim, a comorbidades precisam ser tratadas. Portanto, os exames servem também para detectar não só uma demência potencialmente reversível, como as comorbidades. Portanto, não é um gasto inútil de recursos de modo algum. Certo? Agora, a principal causa de demência idosa não é a demência da doença de Alzheimer? Está certo isso? Está certo, sim. A principal causa de demência de idosos é a doença de Alzheimer associada a outras doenças. A doença de Alzheimer em idosos não é a única causa. Frequentemente, você tem outros fenômenos juntos. Você tem junto demência vascular, com alta frequência, você tem depósito de proteína TDP43, em alta chance, em alta probabilidade, outras doenças degenerativas, como sinucleinopatias associadas. Enfim, do ponto de vista neuropatológico, a doença de Alzheimer pura não é a principal causa. Então, está certo essa resposta B. A principal causa de demência idosa não é a demência de Alzheimer. Ela está junto com as outras. É complicado dizer que não é, porque ela é, mas não é sozinha, não é isoladamente. Seria mais certo, não é isoladamente a demência de Alzheimer. Mas você entendeu, né? Acho incorreto um gasto inútil, não é, porque tem toda a comorbidade. Uma tomografia computadorizada, um hemograma, um TSH seriam bons. Agora, só essa última já está errado. O VDRL não é suficiente para excluir neurocífilis. Então, está errado. Bom, então, enfim, já discutimos. Então, a principal causa é essa aí. Essa é a resposta certa. Biomarcadores. São desnecessários para o diagnóstico da doença de Alzheimer? São necessários. Hoje em dia, você não faz o diagnóstico seguro de doença de Alzheimer se não houver algum tipo de biomarcador. Atualmente, do ponto de vista prático, você pode fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer. Pode. Mas do ponto de vista de ser absolutamente correto, você está com uma síndrome da doença de Alzheimer. E alguns casos de síndrome da doença de Alzheimer não são doença de Alzheimer.
Isso foi cada vez mais demonstrado em casos que a gente teria certeza, pelo exame de imagem, pelo exame clínico, que é a doença de Alzheimer, na verdade, pode ser uma síndrome da doença de Alzheimer. O que pode ser? Pode ser, por exemplo, um depósito de DP43, certo? Uma esclerose hipocampal, tem outras causas, pode ser doença vascular. Então, para efeito de pesquisa, não basta você fazer o diagnóstico clínico de síndrome da doença de Alzheimer. Você tem que confirmar através de biomarcadores. Muito bem, e se for usar biomarcadores, o PET é um exame mais apropriado, mas o custo... Não, o PET não é o exame mais apropriado, porque muitos idosos, especialmente depois de 75 anos, têm PET para amiloide positivo, mas não tem demência da doença de Alzheimer. Como é que você pode afirmar isso, que ele não tem demência da doença de Alzheimer? Porque para a demência da doença de Alzheimer, você tem que ter o PET para amiloide positivo e precisa ter a proteína tau também, porque a doença de Alzheimer depende, para o diagnóstico neuropatológico, da presença de depósito de proteína beta-amiloide em placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares, que são formados por proteína tau hiperfosforilada. Se você não tiver as duas coisas, você não preenche critério para o diagnóstico do Alzheimer. Então, só o PET para amiloide não é o exame mais apropriado, certo? Porque ele não é suficiente. Um idoso, se você fizer num indivíduo de 80 anos e for positivo PET para amiloide, isso não quer dizer que ele tenha doença de Alzheimer. Ele pode ter outra coisa. E no líquor, a concentração baixa de proteína beta-amiloide de 42 aminoácidos e a concentração alta de proteína tal são os melhores biomarcadores de doença de Alzheimer. Isso é uma pegadinha. Não é. Estaria certo se dissesse assim: concentração baixa de proteína beta-amiloide, 42 aminoácidos, e concentração alta de proteína fosfotal. Porque é a proteína fosfotal que sobe mais especificamente na doença de Alzheimer. A proteína tal sobe em qualquer processo em que há degeneração importante do sistema nervoso. Por exemplo, doença priônica, por exemplo, a proteína tal sobe muito. Certo? Um acidente vascular cerebral, a proteína tal pode subir, por causa da lesão neuronal. Então, essa pergunta está errada por causa dessas coisas. E o PET para proteína fosfotal será ainda melhor, mas poderá ser positivo em outras formas de taupatia, né? Então, se, por exemplo, você pegar uma demência frontotemporal, será que vai ser positivo também? Na verdade, não, né? Porque o PET, que é usado para a proteína fosfotal da doença de Alzheimer, é um PET que tenta detectar uma proteína fosfotal que tem a característica de ter radicais T3 e T4, ao passo que, em outras formas de taupatia, ou são T3 ou são T4. Então, não é bem assim, né? Então, o PET para a proteína tal não vai ser positivo nas outras formas de taupatia. E no líquor, a relação baixa entre proteínas beta-amiloide, 42 aminoácidos e 40, tem maior acurácia do que a concentração baixa de proteína beta-amiloide de 42. É verdade. A proteína beta-amiloide baixa de 42 aminoácidos é um marcador, um biomarcador da doença de Alzheimer. Entretanto, se o preparo pré-analítico do material, a maneira como ela foi preparada, como foi tirado o líquido, quanto tempo demorou para que o exame seja feito, isso pode causar erros, porque a quantidade de proteína beta-amiloide é muito pequena, é medida em picogramas por ml, certo? É uma quantidade muito pequena. Então, esse cuidado pré-analítico pode afetar. Agora, se você faz a relação entre a proteína de 42 e de 40 e ela for baixa, isso tem mais valor, tem uma capacidade maior. Portanto, a relação baixa, questão E, a relação baixa de proteína beta-amiloide de 42 e 40 aminoácidos tem maior acurácia do que a concentração baixa de proteína beta-amiloide sozinha. É verdade. Essa é a melhor pergunta. As outras têm sempre algum senão. Entenderam, né? Vamos em frente. Então, essa é a pergunta, sim. A resposta é melhor. Essa é difícil, né? Mas é bom saber. Quando você for pedir um líquor, veja se o laboratório faz essa relação. Se não fizer, troque pelo laboratório que faça. Havia uma dúvida sobre o papel da proteína beta-amiloide na fisiopatogenia da doença de Alzheimer. A resposta do tratamento com fármaco aducanumab resolveu essa dúvida. Ou seja, o aducanumab, você sabe, retira depósito de beta-amiloide. Será que respondeu mesmo essa dúvida? Demonstrou cabalmente que retirada da proteína beta-amiloide cura ou melhora, enfim, a doença de Alzheimer? Cura não, mas melhora. Os estudos recentes demonstram que pode haver doença de Alzheimer sem ação ou depósito de proteína da beta-amiloide,
e que a proteína fosfoltal tem maior correlação. Se a retirada dos depósitos de proteína beta não promover melhora, isso quer dizer que a cascata da amiloide está errada? Ou já há suficientes demonstrações de que está errado? E é possível que fármacos que reduzam o depósito de proteína fosfoltal possam ter efeito. Então, aqui é o aducanumab, né? Esse é o trabalho de 2016. Veja só, aqui em cima, antes do tratamento, olha a quantidade, esse vermelho aí, esse vermelho que você está vendo, é do PET para amiloide, mostrando a quantidade de proteína beta-amiloide depositada no cérebro desse indivíduo. E aqui embaixo, 1 ano depois do tratamento, o placebo não adiantou nada, mas com uma dose baixa, diminuiu, com a dose média diminuiu, e com a alta dose diminuiu muito. Então, tira mesmo o depósito de beta-amiloide. Então, é fantástico. Mas melhorou clinicamente de modo significativo? Aí é que está a questão. Não melhorou de modo significativo. Foram feitos 2 estudos, num houve uma melhora, no outro não houve. Então, quando você tem 2 estudos, um diz uma coisa, outro diz outra, quem que está certo? Então, precisa fazer um terceiro estudo. De qualquer maneira, o resultado não foi tão bom quanto a expectativa que essa imagem que apareceu na Nature, na capa da Nature, isso aqui, certo? Porque é um espetáculo, né? O efeito é maravilhoso, só que não funcionou. Então, quer dizer que está errado? Não, absolutamente não está errado. A teoria da cascata do amiloide provavelmente é uma teoria muito certa. Como toda teoria científica, você tem que entender isso. As teorias científicas não são absolutamente certas. Elas têm um alto conteúdo de verdade, mas elas precisam de complementação, que vão torná-las cada vez mais certas ou cada vez mais prováveis, nunca completamente certa. Uma teoria científica nunca é completamente certa. Ela sempre pode ser aprimorada e pode ser contestada por uma nova descoberta. Porque senão é um dogma, não é uma teoria científica. Mas nós vamos discutir isso agora. De qualquer maneira, o fato nessa pergunta é o seguinte: é possível que fármacos que reduzam a deposição de proteína fosfoltal possam ter efeito no tratamento da doença de Alzheimer? Por quê? Porque a gente sabe que a doença se inicia, tudo leva. Não existe essa doença de Alzheimer sem depósito de proteína beta-amiloide da questão B. Não existe. Toda doença de Alzheimer tem depósito de proteína tal, de proteína beta-amiloide. E existe diversas evidências que a primeira manifestação mesmo é o início é com a proteína beta-amiloide. Ela desencadeia o processo. Agora, a proteína fosfoltal tem muito maior correlação clínico-patológica. Se a proteína fosfoltal não existir em grande quantidade, a doença fica muito meio quiescente. É necessário, sim, que exista um progressivo depósito de proteína fosfoltal na forma de emaranhados neurofibrilares, porque estes, sim, guardam uma correlação muito maior com a parte clínica. A correlação clínico-patológica é muito maior com a fosfoltal do que com a proteína beta-amiloide. Então, é possível que fármacos que reduzam a deposição de proteína fosfoltal possam ter efeito no tratamento da doença. Isso é uma chance muito grande, porque a relação entre o depósito de proteína fosfoltal e a doença de Alzheimer é muito nítida. Quer, por exemplo, quando você analisa o depósito de proteína fosfoltal no hipocampo e o distúrbio de memória, o depósito de proteína fosfoltal no córtex, occipito parietal e as formas de demência frontotemporal visoperceptiva, existe uma relação muito mais nítida do que com o depósito de proteína tal. E olha aqui são um slide, acho que de 2020, tem outros já mais novos, mostrando aqui tratamentos que possam modificar a doença nesse pedaço aqui. E esses azuis que estão aqui, você vê aqui, ó, são tratamentos que podem, especialmente o azul escuro, ó, são tratamentos que podem modificar a quantidade de proteína tal. Então, existem estudos, inúmeros estudos sendo feitos, ensaios clínicos, para reduzir o depósito de proteína tal. Existe uma expectativa sempre grande de que isso possa trazer um resultado para a doença de Alzheimer. Então, vamos voltar. Vamos responder para não ter dúvida. Então, é possível que a resposta ao tratamento com o fármaco não resolveu essa dúvida, é possível ainda, sim, que a retirada da beta-amiloide tem efeito, mas tudo leva a crer que o efeito não é grande. Porque todos os estudos que foram feitos até agora,
desde as vacinas, passando depois pelos anticorpos monoclonais, eles não demonstraram um efeito sobre a cognição tão grande quanto se gostaria. Mas ainda estudos são importantes. Não pode haver doença de Alzheimer sem ação da beta-amiloide. Se a depósito da proteína beta não promover estabilização ou melhora, a hipótese da cascata amiloide deverá ser contestada de modo algum, de certo modo algum. Já há suficiente evidência que eu tenho... Não há evidência, pelo contrário. As evidências são de que essa teoria da cascata amiloide é uma teoria correta. Teoria correta, mas que, evidentemente, como eu disse, tem um grande conteúdo de verdade, mas não tem toda a verdade. Né? Muito bem. E, por fim, o emprego de inibidor das acetilcolinesterase no tratamento da doença de Alzheimer tem efeito mais evidente em alguns casos do que em outros. A evidência, o que vocês acham disso? A verdade, a questão A é assim. Tem efeito mais evidente em alguns casos do que em outros, e há evidência de que seu emprego melhora o desempenho cognitivo e o comportamento. Em algumas situações, ela melhora o desempenho cognitivo, o comportamento e uma série de coisas. Por exemplo, não só na doença de Alzheimer, mas na doença de Levy, por exemplo. A doença de Levy é talvez a doença onde você observa melhor o efeito do inibidor da acetilcolinesterase. É impressionante, sabe? É um efeito bem marcante em maior número de casos do que na doença de Alzheimer. Mas há casos de doença de Alzheimer que você vê um efeito muito bom. Em outros, você não vê. Porque é possível você saber em qual caso que você vai ter mais benefício? Não. Eu, pelo menos, não sei. Então, eu uso em todo mundo a doença de Alzheimer e observo os benefícios e, eventualmente, os riscos que tem, né? Os problemas. Né? Tem muito mais efeitos colaterais que benefícios. Em alguns casos, pode ser, sim, mas na maioria dos casos, não. Uma das suas principais limitações é o alto custo. No Brasil, esse remédio é disponível no SUS. Melhora a cognição, mas piora o comportamento? Não, é verdade. É muito ineficaz. Acho desnecessário utilizar. Essa é uma visão, vamos dizer assim, muito pessimista, né? Daqueles que acham, como alguns acham, que não se deve fazer nada quando somente se pode fazer pouco. Se você pensar assim, você está na profissão errada. O médico não pode achar que é melhor não fazer nada do que fazer pouco. Muitas vezes nós fazemos pouco. E esse pouco que fazemos ajuda bastante as pessoas. Né? Então, essa é uma bobagem, é muito ineficaz, acho desnecessário utilizá-lo, não tem sentido. Então, tá aí, pessoal. Eu espero que você tenha acertado tudo, né? Que você tenha acertado tudo, ou que, mesmo não tendo acertado, que tenha aprendido um pouco mais. E melhor ainda, que você tenha concordado com meus pontos de vista, né? Porque se você não concordou, você vai fazer perguntas que vão me obrigar a responder a vocês. E aqui é uma piadinha muito interessante, né? Porque o que a gente faz com esses pacientes todos, né? Que vêm nos procurar com declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve. A gente trata esses pacientes. Então, aí você está vendo o que acontece. Quando você tem pílulas, cirurgias, as pessoas entram na fila, todo mundo quer pílula. E ali do outro lado, mudanças do estilo de vida, ninguém, né? Você está lendo ali um livro, porque ninguém procurando. É interessante a piada, porque, veja, talvez a maior evidência de efeitos que a gente tem sobre a cognição nos idosos seja do estudo Finger, né? O estudo Finger, que é Finger de Finlândia, GER de geriátrico, estudo geriátrico finlandês, que, com mudança do estilo de vida, fez com que pessoas idosas com risco de desenvolver demência, com declínio cognitivo subjetivo ou mesmo comprometimento cognitivo leve, tivessem uma relativa estabilização do seu quadro e até melhora de todas as funções avaliadas. Com o quê? Com aquilo que nós sempre recomendamos a todas as pessoas. Mudança do estilo de vida, que consiste em, em primeiro lugar, beber socialmente e pouco. Não fumar, se possível. Ter atividade física, pelo menos 3 horas por semana de atividade física. Andar, caminhada, mesmo musculação. Isso é muito interessante. O que mais? Uma nutrição balanceada, não concentrar-se em carne, especialmente carne bovina. Ter uma comida com cereais, com legumes, com frutas, certo? O que mais? Manter-se ativo intelectualmente. Procurar ler, procurar se informar, tá certo? Procurar sempre estar ativo
E, às vezes, é mais difícil para uma pessoa idosa. Mas essa atividade pode ser múltipla. Tá certo? Para quem é mais intelectualizado, ele pode ler, pode se informar. Quem é menos intelectualizado pode se interessar por jogos de futebol, pode se interessar por jogos de tênis, pode se interessar por música. Tem tanta coisa que as pessoas podem fazer, não é? As mulheres, quem gostam mais, ou quem gosta mais de atividades manuais, pode fazer. Enfim, ter atividades é importante. E outra coisa, sociabilização. É muito importante que as pessoas, e pena que essa pandemia ainda dificultou ainda mais, mas as pessoas mantenham sociabilização. Na pior das hipóteses, sociabilização usando os smartphones, né, que permite que você se mantenha informado, conversando com um com o outro, mantenha-se ativo, sociabilizando. A gente sempre recomenda que as pessoas que, mas eu não tenho nada, vai participar de uma ONG em benefício de alguma coisa, ou vai à igreja, se é o seu caso de pessoa religiosa. Enfim, tem muita coisa assim que a pessoa pode fazer em benefício dos outros. E uma coisa muito boa, né, que a gente sempre diz para os pacientes é o seguinte: talvez uma das melhores coisas quando as pessoas estão preocupadas, muito preocupadas consigo, certo? E já estão fazendo tudo isso que a gente já mencionou, é preocupar-se com os outros. Né? Ir numa ONG, começar a se preocupar com aquelas crianças que precisam da sua ajuda ou daqueles adultos que estão necessitados, é muito bom sair um pouco de olhar para o próprio umbigo e verificar que você ainda pode ajudar os outros, certo? Não é porque está com um pequeno comprometimento cognitivo que você ainda não é uma pessoa útil para a sociedade. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que terminamos por aqui. Essas são as respostas certas. Se você não anotou, está aí, ó. 1D, 2C, 3B, 4A, 5B, 6E, 7E e 8A. Se você acertou todas as perguntas, você é um sabidão. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenham aproveitado. Bom dia para todos.